paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus seja com a linda igreja Gileade aqui do Limoeiro do Norte. Vamos levantar as nossas mãos na direção da vida desse casal. Creia, queridos, creia. O Deus que conhece você está aqui. Por isso, algumas das coisas que eles vão falar, você pode achar que eles já sabiam sobre a sua vida, mas na verdade, o Deus que te conhece sonda o seu coração nessa noite. Por isso, abra o seu coração e diga: Senhor, eu estou nesse lugar e o Senhor pode falar comigo. Eu quero te ouvir nessa noite. Eu quero estar pronto para obedecer aquilo que o Senhor falar ao meu coração. Por isso, com as suas mãos levantadas, clame ao Senhor por a vida desse casal. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a vida dos teus filhos. Deus, que bênção tê-los conosco. E eu sei que o Senhor preparou esse momento, o Senhor preparou esse encontro, o Senhor já colocou a palavra no coração dos teus filhos, o Senhor já revelou coisas que antes eles nem sabiam sobre esse lugar, mas o Senhor já começava a preparar o ambiente espiritual para aquilo que nessa noite iria ser realizado. Toma a vida deles, os enche de graça e de sabedoria e intrepidez do teu espírito para falar daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Nós te agradecemos por tê-los trazido em paz e que a paz do Senhor nos envolva nessa noite. É o que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou o Alex da Osana. Eu sou a Osana do Alex. Nós temos 28 anos de casados, completados hoje, exatamente. Há 28 anos atrás, nós subíamos no altar. Nós temos 2 filhas, Rebeca e Débora. E uma cachorra, a Luna, né? E nós somos casados para toda a vida. Muitos acreditam que o casamento cristão é algo perfeito. Porém, nós temos que parar de desejar para o nosso casamento alvos que são utópicos, quiméricos, fantasiosos. Exemplo: felicidade em todos os momentos da vida. Tipo, família livre de conflitos. Desejos e caprichos atendidos sempre. Ou até mesmo a famosa alma gêmea, que muitos esperam encontrar, e às vezes dizem que caminham para o divórcio, porque descobriram que o seu cônjuge não é a alma gêmea. Queridos, em vez de nós procurarmos a perfeição no nosso casamento, nós poderíamos apreciar o que Deus projetou que o casamento fornecesse a cada um de nós: intimidade, parceria e capacidade de buscar a Deus juntos. Devemos encontrar nossa realização e propósito em Deus. Se nós esperamos que o nosso cônjuge seja Deus para nós, ele falhará todos os dias, porque ele é um pecador como nós somos. Nenhuma pessoa vai corresponder a tais expectativas. Não é novidade, queridos, que todo mundo tem dias ruins. Grita com seu cônjuge, ou então é completamente egoísta. No entanto, apesar das imperfeições, Deus criou o marido e a esposa para guiarem um ao outro em sua direção. Por exemplo, quando há alguma discórdia, algum conflito com a minha esposa, e a minha esposa me perdoa e me aceita, eu aprendo a receber o perdão e a aceitação de Deus também. Naquele momento, ela, Osana, está revelando a misericórdia de Deus para mim, e isso me ajudará a ver com meus próprios olhos uma realidade espiritual que é real dentro do nosso casamento. Às vezes nós imaginamos a nossa relação com Deus como algo transcendental, algo somente espiritual.
mas é no dia a dia do nosso relacionamento conjugal que nós passamos a descobrir o perdão de Deus quando somos perdoados e quando perdoamos ao nosso cônjuge. O amor de Deus quando amamos, mesmo com as nossas imperfeições, diante de um amor perfeito, que é o amor de Deus por nós. Eu gosto de uma declaração feita pelo pastor e teólogo Dietrich Bonhoeffer, um pastor que resistiu a Hitler na Alemanha nazista e que acabou sendo executado. Enquanto ele estava na prisão aguardando o seu julgamento, ele escreveu um sermão de casamento para a sua sobrinha. E há um trecho desse sermão que eu acho tremendo. Ele diz assim: o casamento é mais do que o seu amor pelo seu futuro esposo. Em seu amor, você vê apenas o céu de sua própria felicidade. Mas no casamento, você é colocado numa posição de responsabilidade para com as pessoas ao seu redor. Seu amor é um bem particular, mas o casamento é algo mais do que pessoal. É um privilégio e um dever. Assim como é a vontade de governar que faz o rei e não apenas a coroa, da mesma forma, não é apenas o seu amor pelo seu noivo que une você aos olhos de Deus e dos homens. É o casamento que sustenta o amor. É por isso que as palavras do poeta, quando diz que o amor seja eterno enquanto dure, não pode ser algo que venhamos a sustentar como verdade nas nossas vidas, porque senão nós seríamos levados ao frenesi barato das paixões, que vêm e que vão. E a palavra de Deus diz que devemos investir, cuidar, zelar pelo nosso casamento. É por isso que Paulo, ele admoesta, ele exorta aos maridos que amem suas esposas. Não é apenas um sentimento, é a razão também coexistindo para manter algo que é essencial. O casamento na visão de Cristo, queridos, deve ser o alvo de todo casal cristão. Não porque o casal cristão não passe por crises, e nós sabemos que passamos. Nesses 28 anos de casados com Osana, quantas crises nós não já passamos? Mas é porque Jesus nos ajuda a vencer até mesmo em meio às crises. Eu vou ser sincero com vocês, quando o Leonardo e a Lucélia fizeram o meu convite para estar abordando esse assunto, eu vi o quanto o casamento atual, que é endossado por essa sociedade pós-moderna, e que muitas vezes embriaga os nossos sentidos com afagos no nosso ego, mostra-se distante da visão de Cristo. E isso a gente vê claramente na televisão, nas telenovelas, a gente vê isso nas relações no nosso trabalho, quando vemos colegas que estão conosco, quer seja no serviço, quer seja na faculdade ou na escola, que estão em crise e que buscam a separação ou o divórcio como a primeira saída. Talvez você olhe para o seu casamento e perceba que ele não está tão bem quanto você gostaria que ele estivesse. Mas mesmo assim, você sabe que permanecer casado é a coisa mais certa a fazer. Entretanto, tudo em nossa sociedade nos leva a querer desistir do nosso cônjuge, a não lutar pelo nosso casamento. Há aquelas expressões tipo, está casado é apenas um pedaço de papel que foi assinado no cartório. Ou, se você não gosta de estar casado, apenas se divorcie. Talvez até alguns aqui já tenham ouvido esse tipo de conselho. No entanto, queridos, ninguém se propõe deliberadamente prejudicar o seu casamento quando tem a compreensão de um casamento na visão de Cristo. Todos nós queremos casamentos felizes e satisfatórios, não perfeitos, mas saudáveis. Todavia nós vivemos em um mundo maligno, que sutilmente nos influencia mais do que percebemos, porque somos constantemente bombardeados por mensagens que chegam até nós. E hoje, com a facilidade da internet, do mundo nas nossas mãos, mais ainda. Embora nenhum casamento seja perfeito,
Quando os crentes evitam os caminhos do mundo e aplicam a sabedoria da palavra de Deus em seus casamentos, sabem que os seus casamentos serão saudáveis. Existem muitos perigos que afetam os nossos casamentos. E nós separamos aqui meia dúzia de perigos que ao longo desses 28 anos de casado, e como pastor e conselheiro, nós tivemos o cuidado de enumerar. Muitos deles vocês já conhecem, já tiveram a oportunidade de ouvir do próprio pastor da igreja, ou em seminários, encontro de casais com Cristo. Mas a nossa ênfase, o reforço de deles está falando, é para mostrar que essas pequenas raposas, como lá no livro de Cantares, que mordiscam a vinha, prejudicam e abalam a estrutura do nosso casamento. O primeiro perigo que eu gostaria de citar como algo que às vezes ameaça o nosso relacionamento conjugal é a má comunicação. Essa talvez seja uma das causas mais prevalentes nas relações conjugais. E olha que lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: falando a verdade em amor, devemos crescer em todos os aspectos naquele que é a cabeça, Cristo. Como cabeça da igreja, Cristo é o Senhor de toda a nossa comunicação. Então, antes de você falar alguma coisa grosseira, dura ao seu cônjuge, pergunte: as minhas palavras agradarão ao Senhor Jesus? Minhas palavras são verdadeiras e amorosas, com o objetivo de edificar o meu cônjuge em Cristo? Queridos, explodir com seu cônjuge, porque é assim que você se sente, pode ser até sincero, mas não é amoroso. E ser desonesto sobre como você se sente, se calando, se emudecendo, se silenciando, sendo indiferente, pode até ser algo educado, porém não é algo que vai produzir bons frutos no seu casamento. Nós precisamos de um equilíbrio na nossa relação, na nossa comunicação. É por isso que Efésios capítulo 4, verso 29 diz: não deixe nenhuma palavra torpe. E essa palavra no grego quer dizer podre. Não deixe nenhuma palavra podre proceder de sua boca, mas somente a palavra que é boa para edificação, de acordo com a necessidade do momento, para que dê graça aos que ouvem, e para quem melhor escuta aquilo que nós falamos do que o nosso cônjuge. Se alguém que nós abrimos o nosso coração é o nosso cônjuge. Quando as coisas não estão boas no nosso trabalho, na escola ou até mesmo na igreja, é com ele que nós abrimos o nosso coração. Mas parece-me que nesse momento alguns aproveitam para descontar no cônjuge aquilo que não puderam falar para o seu chefe, ou que não conseguiram dizer para o pastor, ou para o líder de casal. Segundo perigo, a raiva. A raiva, queridos, é sempre destrutiva para os relacionamentos saudáveis. Lá em Tiago, capítulo 1, versos 19 a 20, Tiago adverte: mas todos devem ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não alcança a justiça de Deus. E lá em Efésios capítulo 4, versículo 31, temos uma nova admoestação: toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam afastados de vocês, juntamente com toda a malícia. Provérbios 15, 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A raiva, a ira, são sentimentos que às vezes nós guardamos, e isso faz padecer o nosso relacionamento, faz adoecer a nossa união. Todos esses versículos pressupõem que você é capaz de controlar a sua ira. A ira, a raiva, não é algo que está fora do seu controle, não é algo que foge à sua dominação. Há até aqueles que dizem assim: ah, pastor, mas eu sou assim meio estourado, eu tenho um pavio curto. Talvez seja a hora de se converter, aceitar Jesus e saber que Jesus muda a nossa vida de forma radical, inclusive o nosso temperamento.
aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, não pertence a um cristão. Precisamos entender que nos cabe pedir a misericórdia de Deus para que Ele nos molde para sermos homens e mulheres segundo o seu coração. Essa mudança, ela foi constante na vida de Davi, e ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Na primeira cena de aconselhamento na Bíblia, o Senhor pergunta a Caim em Gênesis capítulo 4 verso 6: por que você está irado, zangado, raivoso? Não é que o Senhor Deus desconhecesse o motivo do que tinha acontecido, mas o que Deus queria era que Caim examinasse o seu coração sobre a causa da sua ira, parecido com o que aconteceu com Davi quando pecou, e que Deus envia Natã, o profeta, para falar, para que Davi pudesse olhar para dentro de si e visse a sua situação de pecado. É por isso que no culto de ceia do Senhor, nas orientações lá de Corinto, Paulo, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Não é para você estar examinando a sua esposa ou o seu marido, é você examinar o seu coração. Queridos, a raiva é a raiz do egoísmo. E alguns dizem assim: eu quero do meu jeito, e se não conseguir do meu jeito, eu fico igual siri na lata. Queridos, quando nós ficamos com raiva, não estamos em submissão à soberania de Deus, que está no controle das nossas vidas e de todas as circunstâncias, inclusive as frustrantes, aquelas que nos frustram. Coloquemos em prática a exortação de Efésios capítulo 4 verso 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Marido, mulher, esposa, não leve sua cabeça ao travesseiro sem antes se reconciliar com o seu cônjuge. Meu Deus, como isso é difícil, eu sei. Terceiro perigo, a amargura. O apóstolo Paulo nos admoesta em Efésios capítulo 4 verso 32 a sermos bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, assim como Deus em Cristo também nos perdoou. O antídoto para a amargura e a raiva é o perdão. Ao longo dos anos, os casais inevitavelmente irão magoar um ao outro. Talvez você possa lembrar-se de situações em que se sentiu assim, magoado, triste por coisas que aconteceram, ou por palavras duras que foram proferidas, ou até mesmo pela indiferença, pelo silêncio. Há alguns que dizem assim: sinto muito por ter gritado com você, é porque a sua teimosia me deixa com raiva. O cara quer dar uma de gostosão e quase que quer sair-se bem na vida e diz assim: olha, me desculpa aí as palavras duras que eu falei, mas é porque tu também não ajuda, eu vou dizer, misericórdia, né? Na verdade, a gente tem dificuldade de reconhecer o próprio erro, porque é muito mais fácil olhar para o erro do outro, principalmente daquela pessoa que está ao nosso lado. A maneira correta de lidar com o seu pecado é dizer: Deus me convenceu da minha ira e pedi perdão a Ele. Vou tentar trabalhar para vencer esse pecado. Agora eu estou lhe perguntando: você me perdoa, meu amor? É você saber que aquela primeira pessoa que ficou triste com o teu pecado, com a tua raiva, com a tua ira, com a tua mágoa, foi o Espírito Santo. Não foi a sua esposa, não foi seu marido. A ele você primeiro deve pedir perdão. Mas o trabalho não está encerrado. Precisamos também ir ao nosso cônjuge. Quarto perigo: imoralidade sexual. E aqui, queridos, eu quero enfatizar inclusive a imoralidade que começa no nível do pensamento, porque Jesus disse que toda imoralidade começa no coração, como está escrito lá em Marcos capítulo 7 versos 21 a 23. E aqui, homens, isso significa que se você está secretamente cobiçando outras mulheres além da sua esposa, ou está vendo pornografia, você está sabotando o seu casamento.
você está na ladeira escorregadia que leva à imoralidade física. E mais seriamente, Jesus disse que se você não tomar medidas radicais para eliminar a luxúria mental de sua vida, você está caminhando para o inferno. Você depois pode conferir lá em Mateus capítulo 5, versos 29 e 30. Eu não teria colocado palavras tão duras, mas é Jesus falando primeiramente para a minha vida. Queridos, durante esse período de pandemia, eu estava assistindo uma reportagem que o número de divórcios atingiu números alarmantes. A demanda, a procura por sites pornográficos deu um salto astronômico. E não pensemos que nós estamos isentos, imunes desse problema. A minha dissertação de mestrado é sobre o tema divórcio e novo casamento. E um dos problemas que é apontado como causa de divórcio é a área sexual. Essa área do casamento deve ser amorosamente cuidada, e quando o casal não conseguir resolver estes problemas, deverá buscar ajuda. Às vezes é ajuda médica, questão hormonal, questão de diabetes, mas às vezes também é questão terapêutica, é algo para ser procurado com o casal pastoral, com a liderança do Ministério de Casais. Um casal em pé de guerra, à beira do divórcio, uma vez procurou um determinado pastor. Aquele casal já tinha vários anos de casados, mas estavam em vias de separação. O pastor os ouviu, imaginando talvez que fosse alguma situação relacionada a uma traição. O marido disse que não aguentava mais a mulher, pois ele queria fazer sexo todos os dias, e a mulher queria que isso acontecesse apenas uma vez por semana. E aí, cada um deles falou da sua situação. A mulher disse que tinha muitos afazeres, que não era simplesmente desculpas, como o marido sempre colocava, de que ela estava um dia lavando a louça, outro dia estava cuidando dos filhos, outro dia estava vendo as mensagens do WhatsApp, outro dia estava assistindo um filme da Netflix que não acabava mais, e o marido lá minguando, subindo pelas paredes. A mulher disse: mas olha, ele não me ajuda, ele chega, é o gostosão, senta lá no sofá, espera tudo nas mãos, não ajuda nas coisas de casa. E aí, quando eu me preparo para aquele momento maravilhoso do casal, tomo um banho, me perfumo toda, ele nem tem o cuidado de botar um perfume, às vezes nem toma banho, e pior, esquece até de escovar os dentes. Cada um, queridos, apresentou a sua dificuldade. A mulher disse assim: olha, e às vezes ele é tão rápido que enquanto eu estou querendo me alegrar, ele já está feito zumbi, num êxtase profundo. Mas, queridos, aquele casal tinha problemas sérios e precisava de um aconselhamento. Aquele pastor, então, ele fez a seguinte conta: o marido queria fazer sexo todo dia, uma semana tem 7 dias, a mulher uma vez por semana, um dia, 7 mais 1, 8, homem e mulher, dividido por 2 dá 4, pronto, uma média boa, dia sim, dia não. E fizeram lá um acordo, tanto do marido ajudar mais a esposa, tanto o marido ter mais cuidado com a sua higiene, e a esposa está mais receptiva. Anos depois, aquele pastor se encontra novamente com um casal e percebe que eles estão bem, não se separaram. Eles conseguiram vencer aquele perigo da área sexual. Queridos, mas aqui também cabe um alerta: o sexo não pode ser moeda de chantagem nas mãos nem do homem nem da mulher.
precisa se conversar sobre essa questão. E não é pelo fato de nós termos pouco tempo ou mais tempo. Às vezes essa é uma área espinhosa que precisa ser muito bem cuidada, porque já vi muitos casais buscarem os braços de terceiros, quer seja homens que encontraram mulheres no trabalho, na escola, que os ouviam, que os atendiam em tudo, ou mulheres que encontraram homens que eram carinhosos, que sabiam dizer boas palavras. Precisamos lembrar do conselho de Hebreus capítulo 13, verso 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Quinto perigo: o abuso de álcool e drogas. Tenho visto lares cristãos destruídos pelo abuso de álcool e drogas. Muitos argumentam, queridos, que o alcoolismo e a toxicodependência são doenças. Isso é parcialmente verdade, mas não é totalmente correto. Ambas as formas de abuso têm um aspecto fisiológico, é bem verdade, mas também são pecados. Nós não podemos esconder essa falha de conduta moral, simplesmente dizendo que é uma dependência química, que é uma doença que nós estamos vivendo. Precisamos encarar a bebida ou o uso de drogas como pecado. Infelizmente, a bebida às vezes entra de uma forma muito simples, quase que social. E eu sempre lembro dessa coisa de beber socialmente, de um antigo personagem cômico do tempo de muitos aqui, talvez do pastor Edinaldo aqui, os Trapalhões, né? Quando eu era criança eu ouvi falar que passava essa programação na TV, né? E havia um personagem que era o Mussum, e que ele dizia sempre: olha, eu bebo socialmente. Infelizmente, algumas pessoas, amados, que ainda estão presas ao vício da bebida. E a gente precisa entender que a Bíblia condena a embriaguez como um ato pecaminoso da carne, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21. E se você tem alguma dificuldade nessa área, procure o seu pastor. Se você não tem conseguido vencer esse perigo na sua vida, se você recorrer ao álcool para aliviar o estresse ou fugir dos seus problemas, você vai estar pecando, porque não está confiando no Senhor para suprir as suas necessidades. Recorrer ao álcool, às drogas, é um pecado que prejudicará o seu casamento. Sétimo perigo: o egoísmo. Queridos, o egoísmo assume muitas formas. Um marido egoísta insiste que está certo e não vai ouvir ou ceder a quaisquer outros pontos de vista da esposa, porque ele sempre tem razão. As coisas estão desmoronando, nada está dando certo, mas ele continua dizendo: eu estou certo, eu estou errado, eu estou certo, eu estou certo. Todo mundo está errado. Ele comprará, por exemplo, o que quiser para si mesmo, mas negará à esposa o mesmo privilégio, ou vice-versa. Ele passará tempo com os seus amigos quando tiver vontade, mas não deixará sua esposa passar tempo com suas amigas, porque ele quer que ela esteja disponível sempre para atender às suas necessidades. Martin Lloyd Jones, um pastor galês, grande homem de Deus, afirmou: em última análise, a verdadeira causa do fracasso no casamento é sempre o eu e as várias manifestações do eu. É claro que essa é a causa de problemas em todos os lugares e em todos os reinos. O eu e o egoísmo são as maiores forças destrutivas do mundo. A tendência de muitos é achar que somente ele tem razão, ou que somente ele precisa ter as suas necessidades satisfeitas. E isso, queridos, o egoísmo vai influenciar, por exemplo, nas relações entre marido e esposa, relações sexuais, porque a satisfação às vezes é só de um, o desejo é apenas para um. Isso vai gerar problemas também na comunicação,
porque eu sempre vou ter a razão, eu sempre vou ter a palavra final, mesmo que eu esteja errado, mas eu sou o dono da razão. Então o egoísmo vai na contramão da vontade de Deus ou de um casamento na visão de Cristo. É por isso que lá em Mateus 22:39, Jesus apresenta o segundo maior mandamento, de nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. E quem é mais próximo a nós do que o nosso cônjuge? Às vezes a gente quer ser muito educado, a gente quer ser muito maleável, a gente quer ser muito cuidadoso com as pessoas de fora. Atendemos bem no trabalho as nossas colegas, os nossos amigos. Aceitamos às vezes até palavras mais duras de terceiros. Mas quanto ao nosso cônjuge, aí é diferente. Se pisar na unha no meu dedão, pode estar certo que vai cair, vai levar um chute. A gente não tem cuidado, não tem medida. Sétimo perigo: competição em vez de cooperação. Muitos casais cristãos estão competindo por domínio e poder em seu casamento. Muitas vezes isso acontece na maneira como eles trocam comentários que mais parece uma cerca de arame farpado, ou usam o humor negro para tentar colocar o outro para baixo. E se você confrontar alguém que está fazendo uso disso, eles vão dizer apenas: mas é só brincadeira, não é nada sério não. Queridos, a competição, seja no casamento ou mesmo na igreja, vai contra a verdade revelada em Efésios capítulo 5, versos 28 a 30, de que somos membros uns dos outros, e o nosso objetivo deve ser edificar uns aos outros. Se o seu braço está competindo contra o resto do seu corpo, você tem um grande problema. Os membros de seu corpo devem cooperar para o bem comum e não competir. No nosso lar, nós não estamos em competição. No nosso lar, nós estamos em cooperação. Eu estou realizando um curso de noivos lá na igreja, com um casal que vai se casar daqui a uns 3 meses. E eu disse para o rapaz outro dia, no encontro: nos primeiros dias do seu casamento, e nos próximos dias do seu casamento, se ela se chatear com você por causa de alguma coisa, diga a ela: estou do seu lado e quero o melhor para você. Se te fiz mal, eu quero corrigir, mas estamos no mesmo time, temos que trabalhar juntos. Marido e esposa, vocês estão no mesmo time. Vocês podem até ser torcedores de times opostos, um ser leão e outro ser vovô, mas independente do time do seu coração, dentro de casa, vocês estão caminhando na mesma direção. Em uma discussão ou desacordo, o seu objetivo não deve ser vencer, a menos que uma importante questão doutrinária ou moral esteja em jogo. O seu objetivo deve ser glorificar o Senhor, aprendendo a cooperar como casal. Oitavo perigo: a irresponsabilidade financeira. Queridos, as divergências sobre dinheiro são uma das principais causas do divórcio. Às vezes, um gastador compulsivo e despreocupado se casa com uma mulher que compra tudo na liquidação, e essa conta jamais consegue fechar. São opostos em colisão, e aí nós temos um grande problema. O ponto de partida sempre é estudar a palavra de Deus sobre mordomia financeira. E como nós precisamos, principalmente nesses tempos pós-pandemia. Eu não sei quanto a vocês aqui, mas nós lá na Gilead José Walter, nós sentimos muito nesse período, não apenas da pandemia propriamente, com a doença, com perdas grandiosas, mas com a pós-pandemia, porque infelizmente muitos casais perderam o emprego ou perderam parte de sua renda. E aí nós precisamos entender como bem administrar as nossas finanças.
À medida que as contas e os juros do cartão de crédito e do cheque especial disparam, a tensão no casamento aumenta ao nível de explosão. Você não precisa dessa tensão. A solução é administrar seu dinheiro de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então conversem um com o outro. Até um tempo atrás, a minha conta era uma conta única. Só eu que movimentava. E em 2021 eu tive Covid. E foi muito forte. Eu pensei que não fosse sair daquela situação. Foram 25 a 28 dias sofrendo com a Covid. Um mês depois, pastor Beto, grande amigo, companheiro de ministério, passou 30 dias e descansou no Senhor. Durante esse período, queridos, eu vi como às vezes é muito difícil a gente administrar o dinheiro em casa, principalmente quando a conta é só no seu nome. A partir daquele momento eu vi que eu precisava mudar. E eu passei então a ter uma conta conjunta com a minha esposa. Na verdade, a minha esposa já administra a minha conta há muitos anos, né? Ela fica com o meu cartão. Eu sei que eu ganho e eu sei que ela paga. Mas até então ela fazia tudo isso com o cartão. E como hoje a movimentação hoje no banco é quase toda digital, não dava mais, a não ser que ela cortasse minha mão e levasse lá no banco para poder fazer os saques, né? Aí para evitar dela fazer isso, né, já fiquei com medo, já providenciei a conta conjunta. Então nós precisamos entender que nós não temos nada, não podemos ter nada só nosso. Se você porventura tem senha de WhatsApp, tem senha de e-mail, tem senha no seu telefone que a sua esposa não conhece, algo está errado. Que privacidade é essa? Que o seu cônjuge não pode saber. Tem que ser um livro aberto. Lá em casa, na verdade, todo mundo sabe. As minhas filhas conhecem todas as minhas senhas. Até porque são elas que criam, eu esqueço rapidamente as senhas. Então, a gente precisa ter essa liberdade com o nosso cônjuge, inclusive na questão financeira. Nono perigo: gerenciar mal o nosso tempo. Às vezes, querido, nós caímos na armadilha do vício do trabalho. Nós não temos tempo para a família, nós não temos tempo para a igreja, nós vivemos num corre-corre que suga e absorve as nossas energias. A gente não tem tempo para sair, para dar uma volta. Não precisa ser um grande programa, não precisa ir até as praias do Aracati. Às vezes um passeio na praça de mãos dadas, lembrando os bons tempos em que você, enamorado, olhava para a lua e dizia: parece o brilho do seu olhar. E aí hoje, ela esperando aquela declaração, diz assim: aí meu filho, o que é que lhe lembra a lua? Ele vai e diz assim: um ovo sem gema, só a clara. Queridos, gerencie bem o seu tempo com a sua família, seu tempo com os seus irreais. Nós fazemos projeções no casamento, achando que o outro tem que nos dar aquilo que nós queremos. E isso é um problema, principalmente na cabeça de muitos homens, que antes da conversão, às vezes não tinha a sua mente convertida, claro, e depois da conversão parece-me que continua do mesmo jeito. A gente precisa ter uma mente santa. O nosso relacionamento conjugal, ele é santo. As expectativas e objetivos errados, queridos, às vezes se dá porque nós queremos que a nossa esposa seja a rainha do lar, seja uma deusa para satisfazer as nossas necessidades, seja uma mãe polivalente, e seja aquela mulher que está sempre com um sorriso na face. E a mulher olha para seu marido e diz: ele precisa ser o meu príncipe encantado, mas está parecendo um sapo. Quais são as expectativas que você tem criado? Porque tem pessoas que vivem frustradas no seu casamento.
Passado alguns anos, olha para o seu cônjuge e disse assim: ah, mas quando eu casei contigo, tu não era desse jeito. Careca. Não é o meu caso, claro. Aí outro vai: mas tu também não era desse jeito. Queridos, é claro que nós não éramos assim. A medicina moderna, com todo o seu avanço, não consegue manter a nossa juventude durante todo o tempo. Há um limite. Eu sei que o Botox tem ajudado o nosso pastor aqui, mas vai ter um tempo que não tem mais jeito, aí as rugas vão aparecer mesmo. Mas enquanto isso ele está lá na injeçãozinha, e está novo, viu? Vale salientar, um dia eu chego lá. Mas queridos, é importante a gente entender que tudo isso passa. Mas aquilo que você está semeando no seu casamento, o cuidado, o zelo, as palavras que você está investindo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam com a naturalidade, lá na cama. Mas durante o dia, nós não agimos desse jeito. Precisamos criar expectativas dentro da visão de Cristo para o nosso casamento. De sabermos que aquela pessoa que está ao nosso lado é, antes de tudo, um servo, uma serva de Deus, um irmão, uma irmã em Cristo, mas também é aquela pessoa que está unida com você para toda a vida. Merece respeito, tolerância, amor, gratidão, porque nessa caminhada, quantas vezes nós não somos gratos por essa pessoa que está ao nosso lado? Eu sou muito grato a Osana, meu Deus, como eu sou. Quantos erros cometidos ao longo dessa caminhada, e apesar dos meus erros, ela sempre esteve ao meu lado, das minhas falhas, do meu pouco cabelo. E olha que quando nós casamos, eu tinha um cabelo bonitão. Mas é assim, queridos, o tempo passa. 11º perigo: o mundanismo. Ser mundano, queridos, é adotar os valores, objetivos e caminhos do mundo em oposição aos valores, objetivos e caminhos da palavra de Deus. O mundo diz: o casamento é para te fazer feliz. Se o casamento não está te fazendo feliz, você deve se divorciar e procurar outra pessoa que te faça feliz. É assim que o mundo fala. Mas Deus mostra que esse não é o padrão da palavra. Ele diz: se o seu casamento ao longo da vida é para me trazer glória, refletindo o relacionamento entre Cristo e a igreja, o objetivo é a glória de Deus no nosso casamento. O mundo diz: os papéis de homens e mulheres no casamento estão em disputa. Não importa quem fez o que, desde que você se imponha. A Bíblia diz: os maridos devem prover liderança amorosa, as esposas devem se submeter respeitosamente aos seus maridos. O mundo diz: lute por seus direitos. O Senhor declara que devemos considerar as necessidades e interesses da outra pessoa acima dos nossos próprios. O mundo diz: acumular mais coisas fará você feliz. Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E por último, queridos, o maior de todos os perigos: afastar-se de Deus. Eu creio que na nossa caminhada cristã, muitas vezes, um ou mais desses perigos que nós elencamos aqui vai estar minando a nossa relação com Deus. Casais que entraram em crise, que se afastaram dos caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus pela instituição, por exemplo, do encontro de casais com Cristo. O pastor Edinaldo estava me dizendo que vocês vão estar realizando no 2º semestre, não é isso, pastor? Julho, um encontro de casais com Cristo. Talvez alguns que aqui estão tenham sido alcançados com o SCC, outros com o MMI, casados para sempre, outros em um culto de casais como este, ou mesmo num culto de celebração dominical, numa palavra que um casal cristão deu para um casal descrente. É por isso, queridos, que nós precisamos evidenciar o grande amor de Deus na nossa vida e no nosso lar, apesar das crises que às vezes batem a nossa porta.
Nós não temos o nosso casamento blindado. Casamento blindado só serve mesmo para vender livro. Nós somos um casamento que sofre com as intempéries da vida. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, inclusive no casamento. Mas tem de bom ânimo, homem, tem de bom ânimo, mulher, eu venci o mundo. As crises virão, queridos, e elas poderão nos sucumbir, destruir a nossa vida e o nosso casamento, se nós tirarmos Deus do nosso relacionamento. Esse certamente é o maior de todos os perigos. Perigos que vão tentar roubar, matar e destruir o teu relacionamento com Deus. E aqui vai um conselho para você cujo esposo ainda não é crente, não é cristão. Continue investindo. Minha mãe, ela se converteu alguns anos depois da minha conversão. Eu ainda era solteiro. E a minha mãe sempre orou pelo meu pai. Meu pai era um devasso. Bebia muito. Farrista de marca maior. Minha mãe descansou no Senhor aos 57 anos. Membro da Assembleia de Deus. Mulher de oração. Eu lembro que quando nós cuidávamos do seu velório, ela tinha os joelhos calejados, grossos, de tanto tempo que ela ficava em oração, clamando a Deus. E uma das suas orações era a conversão do meu pai. Ela não viu meu pai converter-se. 5 anos depois da morte da minha mãe, o Senhor alcançou o meu pai. Ele foi liberto. 5 anos depois, o Senhor também o chamou. Eu sei que um dia eu terei a alegria de revê-los na glória do Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite e o exemplo de casamento que você tem não seja talvez dos mais saudáveis. Como eu, você talvez possa ter um mau exemplo do pai farrista, ébrio, adúltero, ou de uma mãe que não teve muito cuidados, uma família muito grande, muitos filhos a cuidar. Mas você pode mudar essa história, porque Deus refaz a nossa história em uma nova história. Vocês sabem, a logomarca da Gileade é restaurando vidas, restaurando casamentos, restaurando famílias. E é isso que Deus deseja operar e tem operado nas nossas vidas.
Eh?